abrir um parênteses aqui, irmão. Não sei se eu já contei isso, mas se é para a glória de Deus, eu conto de novo. Estive pregando numa cidade chamada Itobi. Conheci um menino. Preguei lá sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. No domingo de manhã, irmão, eu sentado na linha de frente aqui como os varões, e um menino sentado na linha de frente como as irmãs. Terninho, gravata, magrinho, irmão, desse tamanho, 11 anos. Era eu, irmão, com 11 anos. E ele olhando fixo para mim. Quando eu acabei de pregar no domingo de manhã, ele subiu no púlpito. Pastor, Pai do Senhor. Amém, irmão. O senhor vai pregar à noite, né? Vou. Posso falar um negócio para o senhor? Fica à vontade, irmão. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. A Bíblia diz que é da boca da criança que Deus levantou o verdadeiro louvor. Eu fiquei alegrinho, irmão. Tinha alguém que viu alguma coisa boa na gente, fiquei contente. No culto da noite, irmão, no mesmo lugar, com o mesmo terno, a mesma gravata, o mesmo olhar, está ele lá, olhando para mim. Cutuquei o pastor, falei, pastor, esse varãozinho aí diz que quando crescer quer ser igual a mim. Qual? De terninho marrom aí. Ele? Não, disse o pastor. Não, irmão. É nós que temos que ser igual a ele. Eu pensei, o pastor já ficou invejado, já, porque o membro é dele. O membro é dele, ele quer ser igual eu. Mas quando o pastor começou a contar, meu irmão, Deus usa esse menino tremendamente, irmão. A mãe dele é uma missionária, inclusive não está na igreja porque está viajando. Mas só para o senhor ter uma noção, a mãe dele foi viajar uns meses atrás e falou para o filho, a mãe vai passar 3 dias fora. E o crente canela de fogo, meu irmão, não o palavreado dele, tu sente que ele tem fogo. Olha o palavreado da irmã. A mãe, filho, vai desfazer um ninho do diabo. Vai que ele não gosta lá e vem te atentar aqui. Então a mãe bota ele para correr de lá, tu fica com as brechas fechadas aqui, que se ele vir aqui, tu bota ele para correr daqui. É canela de fogo ou não é, irmão? É canela de fogo. A mãe só vai ficar 3 dias fora. E depois dos 3 dias que a mãe voltar, a mãe deixa você brincar, a vida volta ao normal. Mas fica debaixo de oração e à noite vai para a igreja com o pai e de manhã vai para a escola. No segundo dia que a mãe estava fora, disse pastor, toca a campainha, era um homem alto, bem vestido, com carro importado. O menino havia acabado de chegar da escola, quando o menino abre a porta da sala, pois não, aí mora uma senhora por nome Maria de Lourdes, mora sim senhor, posso falar com ela? Não senhor, por quê? Está viajando, só amanhã à noite ou depois de amanhã cedo, posso ajudar? O homem disse, não, obrigado, é que minha esposa abriu a porta para uns crentes orar, e eu cheguei para almoçar agora, minha esposa está toda torta, querendo quebrar a casa, e não estão conseguindo trazê-la de volta. Ele não sabia, meu irmão, mas ela estava endemoniada, e eles não estão conseguindo trazer a minha mulher de volta, e mandaram buscar a tua mãe aqui, porque é assim, o crente cheio do Espírito Santo, fica tranquilo, não precisa correr, Deus manda te buscar na porta da tua casa. O menino disse, senhor, só amanhã à noite ou depois de amanhã cedo. O homem disse, não, eu vou voltar lá, eles vão ter que trazer ela hoje. Quando ele virou as costas, irmão, que ele foi abrir a porta do carro dele, o menino olhou ele pelas costas, se compadeceu e disse, ô senhor, pois não, garoto, se o senhor quiser eu vou lá. Quem tem, viu, irmão? Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes, preparam glória. Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Eu creio, você crê, meu irmão? Tu pode dar uma glória melhor do que esse que você deu? Ei, calabaçurião da labai. O homem sentiu tanta graça, irmão. O homem sentiu tanta graça na palavra do menino que o homem falou, então faz favor, venha cá, garoto. O menino abriu a porta da sala, fechou por fora, o homem abriu a porta do carro, colocou ali dentro. Quando chegou em casa, a governanta da casa, um grande empresário, a governanta da casa disse, senhor, conseguimos colocá-la no quarto, ficamos com medo dela se cortar nas cristaleiras da sala. Quando o homem entrou, irmão, da porta do quarto para dentro, o diabo não disse nada, mas quando o menino de 11 anos entrou, o diabo disse na boca da mulher, eu não gosto de você. Ele disse, nem eu nem minha mãe também. E no nome do Jesus da minha mãe, eita, e é no nome dele que você vai levar a vitória que você veio buscar. Anda, chova, serve, calavaia, lava, xergna. Irmão, para resumir, no nome do Jesus da minha mãe, vai saindo agora. A mulher caiu endemoniada, levantou liberta, foram feito o apelo, o casal aceitou Jesus. Quando acabou o culto, irmão, quem sobe no púlpito? O menino. Pai do Senhor, pastor. Amém, varão. Olha, o senhor não demora para voltar não, viu, pastor? Falei, não vou demorar, assim que me convidar eu volto. Ó, e eu vou continuar dizendo, hein? Um dia eu quero ser igual ao senhor. Eu olhei para ele e falei, quando eu diminuir eu quero ser igual a você, viu, irmão? Ô, irmão, Deus tem os seus xodó, irmão.
escondido na manga. Porque se tem alguém achando que é grande aqui, o lugar do grande já está ocupado, é dele. A glória é dele, o louvor é para ele, tudo é dele. Mas Deus, irmão, chama quem quer, dá para quem quer e não discuta com Deus. Foi esse currículo que Davi deixou, irmão. Não vou entrar em detalhe porque não é onde eu quero me prender, mas foi este currículo que Davi deixou. E Salomão pensando, quem sou eu para substituir meu pai Davi? Ah, irmão, mas diz o texto que um dia Deus aparece a Salomão. Pode pedir o que tu quiser que eu estou pronto para te dar. Salomão pensou, se eu pedir ouro, glória e riqueza, o ladrão vem e rouba. Se eu pedir para Deus destruir os meus inimigos, de amanhã vai ser maiores do que os de hoje. Só me resta uma coisa, o quê? Sabedoria. Resta o quê, irmão? Para quê, Salomão? Para mim saber entrar e sair. Porque tem gente, meu irmão, que não sabe nem entrar e nem sair. Aonde ele entra, ele leva confusão. E aonde ele sai, ele deixa contenda. Mas receba de Deus sabedoria e que Deus guarde a tua entrada e a tua saída. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que Deus achou tanta graça no pedido de Salomão, que Deus disse, Salomão, eu vou te dar glória, ouro, fama e riqueza. Mas eu também vou te dar sabedoria. E eu vou te dar tanta sabedoria que antes de ti não houve e depois de ti não haverá. Salomão, meu irmão, foi o primeiro homem a pegar a formiga na palma da mão e descrever os membros da formiga a olho nu. Salomão foi o primeiro homem a olhar o canto da parede e ver que substância que a aranha usava para fazer a teia. E por que tudo gruda na teia e a aranha não gruda na teia? Você pensa em passar perto da teia, se bater um vento ela gruda em você. A aranha sobe, desce, vai e vem, não gruda na teia. Salomão foi o primeiro homem a descrever a menor planta do Líbano, o cipreste. E Salomão foi o primeiro homem a descrever a maior planta do Líbano, o cedro, que quando adulto tem mais de 40 metros de altura. Mas se tem uma coisa que Deus nunca deu e nem vai dar, irmão, é ministério, é cajado, é chamado para alguém se exibir. Quanta gente metida na igreja, irmão. Quanta gente soberba na igreja, quanta. Eu não vim doutrinar não, porque para isso tem pastor, mas a palavra está propícia, né, irmão? Oh, calabasurianda labai. Deus disse, eu não te dei sabedoria não, Salomão, para tu ficar falando de perna de formiga nem de teia de aranha. Eu não te dei glória e unção não, meu amigo, para tu ficar brincando com a voz e mostrar que tu canta mais do que alguém. Eu não te dei sabedoria na palavra para tu falar que tu sabe mais do que alguém. Não, eu te dei para minha glória, diz o Senhor. E Deus, meu irmão, Ele dá a hora que quer e tira a hora que quer. Porque a palavra é dele, a glória é para Ele e nós aqui somos dele. Deus, irmãos, eu costumo dizer que Deus cria situações para nos colocar onde Ele quer. Eu vou repetir, Deus cria situações para nos colocar onde Ele quer. Como quem diz, você vai? Então tu vai. Agora tu diz, eu não vou, Deus diz, tu vai. Está pensando em entregar? Se Deus dizer não, cuidado, irmão. Oh, calabaçu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Não. Ei, calabaço. Olha, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que havia, você conhece o texto, havia duas mulheres prostitutas, desculpa a expressão, mas é a Bíblia quem diz. Duas mulheres que adquiriam a vida de forma fácil, moravam debaixo do mesmo teto. Só estou te lembrando, você conhece o texto? A história diz, irmão, que uma teve um filho, passaram-se 3 dias, a companheira de casa também teve um filho. A Bíblia diz, irmãos, que uma dormiu em cima da criança e matou a criança asfixiada. E quando ela levantou de madrugada para dar de mamar para a criança, ela viu que ela tinha matado o filho dela. Ela cresceu os olhos na filha da vizinha, porque Deus, meu irmão, dá para todo mundo, mas eu não sei porque eu quero cobiçar o que é teu, varão. E ela olhou, foi lá, levantou e trocou, deu o morto para a dona do vivo e pegou o vivo e foi dar de mamar para o vivo, virou para o canto da parede e foi dormir. Diz que criança recém-nascida, irmão, é tudo igual, mas mãe ninguém engana.
A mãe olhou uma vez, acabou, meu irmão. Quando a mãe do vivo, que estava com o morto, acordou para dar de mamar, que olhou e falou, esse danado é bonitinho, mas esse aqui não é o meu, não. Como que o meu foi parar lá e o dela aqui, eu não sei, mas chamou, ó, o vivo é meu e o morto é teu. Não, vamos falar com quem? Salomão. Vamos falar com quem? Olha Deus criando situações. Eu vou te colocar onde eu quero, Salomão. Você falou que não vai? Tu faz sim. A história diz, irmãos, segundo Christian Jack diz que fecharam em volta do palácio para ver. Eu quero ver qual vai ser a decisão do filho de Davi. Mas se tem uma coisa que Deus nunca vai te deixar, meu irmão, é envergonhado e confundido. Porque se Deus te entregou a ferramenta na tua mão, só vai dando glória, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar. Rei, o vivo é meu e o morto é dela. Vamos fazer o quê? A história diz que Salomão olhou o soldado lá na porta do palácio e falou, vem cá, pegue o vivo pelo tornozelo. Tornozelo num pulso e o outro joga de lado. Parta ele no meio. Ô irmão, é por isso que Paulo diz, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Parta ele no meio. Dá metade para cada uma. Se o problema é a criança, cada uma vai com metade dela. Aqui não era mãe, mas gostou. Porque tem gente que perde e quer que tu perca também. Eu sabia que tu tinha solução para o problema. Mas aqui era a mãe, começou a chorar, falou, não, Salomão, eu perco a criança, mas deixa ela embora com vida. Deus disse, está aí, Salomão, a verdadeira mãe é ela. E deu Deus a Salomão sabedoria. Tu pode dar um glória por esta palavra? Não? Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Christian Jack diz que existia um homem que tinha um filho. E esse homem achou por bem de adotar mais 2. Só que os anos se passaram e esse homem veio a falecer. De quem que vai ser a herança? E cada um queria a sua parte. Quem é o mais velho? Eu. Vamos falar com quem? Salomão. Mas não tinha DNA, irmão. Não tinha teste de paternidade. Mas tinha sabedoria de Deus. Salomão falou, me traga um morto, segundo o Christian Jack. Pendure ele lá. Dá um arco e uma flecha na mão de cada um. Eu quero ver quem consegue acertar o alvo mais mortal. Quem acertar o alvo mais mortal, eu vou tomar uma decisão. E eles pensaram, quem acertar o alvo mais mortal, ele vai intitular como filho do homem. Diz a história, irmão, que o primeiro acertou na testa. O segundo acertou na palma da mão. O terceiro armou, desarmou, disse, eu não consigo atirar. E alguém perguntou, por que não? Porque mesmo esse homem estando morto, eu considero ele ainda como meu pai. Deus disse, está aí, Salomão, verdadeiro filho. Sabe o que eu quero te dizer? Receba de Deus sabedoria para saber administrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, irmão. Oh, calabaçuri randalava. Mas a história diz, irmãos, a história diz que a sabedoria de Salomão foi 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo, irmão. Eu vou repetir, 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo. Chegou na terra da rainha de Sabá, na terra de Sabá. Christian Jack diz que o nome dela era Maquita. E a terra de Sabá, meu irmão, eles eram especialistas em ouro, joias e pedras preciosas. Guarde isso que nós vamos usar seu horário da irmão. Ela falou, eu vou ver se esse Salomão é tudo isso. Porque todo mundo fala dele. Nós acabamos de ler que vinham os reis da terra para ouvir falar que ouvira falar da sua sabedoria. Ela disse, leve presente, ouro, joias e pedras preciosas. Se ele for tudo isso, vamos dar presente. Mas se ele não for tudo isso, para alguma pergunta, para algum enigma, ele não tiver resposta, eu vou voltar difamando ele e vou trazer tudo de volta o que eu vou levar para dar para ele. A história diz que eles andaram 1.600 quilômetros. Agora para imaginar, irmão, 1.600 quilômetros de carro a 100 por hora. Sem parar para tomar um copo d'água, são 16 horas de estrada. Agora pare para imaginar, 1.600 quilômetros, carregado e de camelo. A história diz que foram 4 meses aproximadamente, irmão. Quando chegaram diante dos portões da casa, que abriu as portas, irmão, diz a história que todos que estavam na comitiva colocou o rosto em terra. Um príncipe ergueu a cabeça e gritou, vive tu, ó rei! Eternamente. O porteiro falou, quem é rei aqui? Eu? Não, eu não. Tu não é o rei não, varão? Não. Vestido desse jeito não é rei? Não. Eu estou bem vestido? Para porteiro tá. É porque vocês não viram o rei.
Porque quando o rei chegar aí, vocês vão ver quem é o verdadeiro rei. Ô, irmão, podem te chamar de quadrado, podem te chamar de cafono, podem te chamar do que quiser. É porque eles ainda não viram o nosso Deus, meu irmão. Mas João deu uma palhinha. João disse no livro de Apocalipse: eu olhei para ele, o rosto dele brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Os olhos dele eram como duas chamas de fogo. O seu vestido de linho puríssimo. Os seus pés como latão reluzente no fogo. No seu peito tinha um cinto de ouro. E no cinto estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode dar um glória por essa palavra melhor do que esse que você deu, irmão? Irmão, o ímpio não entende, irmão. Por que se reúne tanta gente nesse calor, suando dentro de quatro paredes? É que eles não viram o nosso rei, irmão. Porque quando eles veem o nosso rei, eles vão ver que nós estamos no caminho certo. A história diz, irmão, que todos eram recepcionados na porta. Eu vou repetir, irmão. Todos eram recepcionados na porta. Porque a recepção é tudo, viu, irmão? Trate bem de quem Deus mandar na tua casa. Dê valor no homem e mulher de Deus que Deus enviar na tua congregação. Dê valor, meu irmão. Porque ninguém mandou currículo para trabalhar no ministério. Se estão trabalhando é porque tem chamado, Deus chamou. Dê valor. Salomão dizia: vai entrar sim, mas primeiro vai ouvir uma meia hora de Bíblia lá no portão. Se cansar, já volta de lá mesmo. Mas se passar por meia hora de palavra, vai entrar e desfrutar de tudo que Deus me deu. Porque tem crente que é assim, irmão, já tomou banho, se trocou para o congresso, mas chegou um parente que não é crente: olha, hoje eu vou faltar, amanhã eu vou. Não, irmão, traga para cá. Oh. Ele vai sentar no teu sofá, traga ele aqui para mostrar para ele quem foi que deu aquele sofá gostoso que você tem. Vai desfrutar daquilo que Deus te deu, traga para cá. É aqui que a unção vai descer, que Deus vai tomá-lo, Deus vai salvar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. É aqui, é aqui. Salomão disse para ela: olha, tudo que você vai ver aí, quem deu a mim foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus do meu bom pai Davi. A história diz, irmãos, que estava no tempo de verão. A história diz, irmãos, que o suor estava se transformando em gota na testa de Salomão, escorrendo. 2 servos ficavam de longe observando. A história diz que um servo olhou para o outro e falou: vai dar uma refrescada em Salomão porque ele está com calor. Dá licença, rei. E o ventilador, meu irmão, era o mais caro da época, era feito de pena de pavão. Dá licença que eu estou vendo que o senhor está suando porque o senhor está com calor. Eu vim dar uma refrescada no senhor. De repente se afastava, quando ele começava a suar de novo, ó, já fui, agora é tua vez, porque aqui tem lugar para todo mundo. Dá uma banana no rei. Dá licença, rei, que eu vou dar uma refrescada no senhor. Meu irmão, quantas das vezes você se encontra em situação que o negócio está mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor? E quando você olha, você diz: pai, hoje se Deus não falar comigo, eu não vou aguentar. E Deus te traz na igreja para dizer: eu vou soprar uma brisa fresca sobre a tua vida. Eu vou visitar a tua casa. Um glória que você dá aqui, meu irmão, o gigante cai lá. Um glória que você dá aqui, a barreira cai lá. Um glória que você dá aqui, a brisa do Espírito. Está sentindo a brisa do Espírito, irmão? Está se... Oh, calabassurianda, labai. Calabaçu. Olha, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Cheguei de viagem esses dias atrás em São Paulo, e a minha mãe faz 30 anos que sai com umas irmãs do Círculo de Oração em visita. Uma das irmãs, a segunda dirigente do Círculo de Oração, teve um câncer, pegou no útero, do útero para as trompas, das trompas para o ovário, tomou conta dela. Foram feitas sessões de quimioterapia, a mulher ficou um caco, desculpa da minha expressão, irmão. Quando eu cheguei de viagem, as irmãs ficaram sabendo que o médico havia dispensado a irmã Creuza para casa. Para quê? Vai viver os últimos minutos com a família. Porque tu está ocupando espaço de alguém que pode ser tratado aqui. E o caso da sua mãe, disse o médico à filha: não tem mais jeito, leva para casa. As irmãs do Círculo de Oração ficou sabendo: a irmã Creuza está em casa. Vamos visitá-la, pastor Isaías. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá. Chegamos lá, irmão, abri a porta do meu carro, as irmãs desceram, tudo irmãs de cabelo grisalho. Irmãs senhoras. Ah, irmão. Mas você sente graça de estar perto. Círculo de oração, meu irmão, é o pulmão da igreja. Igreja que tem círculo de oração, nenhum pastor faz o que quer, porque Deus coloca o seu domínio. Oh, calabaçu.
A irmã começou a cantar um hino. Vamos cantar um hino? Vamos, então vamos cantar um hino. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Oh. Quando força adoece, quantas ondas lutar, a ti quer seu amor revelar. Vamos cantar o coro junto? Solta o cabo da nau. Eita, irmão. Preste atenção na letra. Deus toma uma irmã em profecia, ela levanta na sala e diz: assim diz o Senhor. Como é bonita essa frase na boca de quem tem autoridade, meu irmão. Pastor Wilson, eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. Uma igreja como a dos irmãos, alegre, avivada, grande, estruturada, enfim, como a dos irmãos. Cheguei lá, a igreja tem um estacionamento muito pequeno, fica numa avenida muito movimentada. Aí eu embiquei o meu carro. Aí tinha um irmão, quando ele olhou a placa do meu carro, que ele viu Catanduva, ele olhou assim e falou: pastor Isaías, sou eu mesmo, pai do Senhor, pastor, só um minutinho. Baixou a corrente, mandou eu entrar. Quando eu entrei, ele falou: pastor, quer parar aqui? Para aqui que eu manobro o carro do senhor. Falei: mas onde eu posso pôr? Ele falou: aqui nessa vaga. Falei: se o senhor não se incomodar, eu coloco, porque pensei, ele não está com vontade de dirigir o meu carro, não. Mas enfim. Deus vai te usar para me dar um, varão. E se Deus te usar para me dar um, é sinal que você vai estar no topo. O Senhor abençoa ele, Jesus. Sem interesse, Deus. Mas vamos para frente aqui. Aí eu falei para ele: se o senhor não se importar, eu coloco. Ele falou: não, fica à vontade. Aí eu fui lá, estacionei, ele falou: tá bom aqui? Eu falei. Ele falou: tá ótimo, pastor. Eu falei: o senhor quer ficar com a chave? Não, não, fica tranquilo, pode levar a chave, aqui não vai incomodar ninguém. Mas uma educação, uma simpatia. Ele falou: pastor, só não vou levar o senhor lá no altar, porque eu tenho que ficar tomando conta aqui. Eu falei: não precisa, fica tranquilo. Mas daí apareceu um obreiro, ele chamou, o obreiro me conduziu até o pastor. Enfim, acabou o culto, levaram a gente para jantar num determinado lugar. Estamos sentados na mesa, eu, a família do pastor. Aí o pastor falou assim para mim: pastor, pensa no lugar que dá crente. Só que depois do culto, isso aqui ferve de crente. Dá para fazer um culto. Aqui tem crente de tudo quanto é jeito aqui. E a gente conversando sobre isso. Quando eu olhei para a entrada do lugar, eu vi entrar o irmão. E eu sou ruim de guardar fisionomia, ainda mais escuro. Eu olhei e falei: pastor, é impressão minha, mas aquele irmão é da igreja do senhor? Ele olhou e falou: ah, sim, é da nossa igreja. Aí o irmão veio, me cumprimentou o pastor. Na voz, eu identifiquei, era o que estava na porta. Aí ele virou as costas, o pastor perguntou se ele queria sentar. Ele falou: não, pastor, fica à vontade, eu vou sentar ali com a minha família. Sentou com a família dele. Falei: pastor, parabéns, viu? Que obreiro, que educação, que simpatia. O senhor viu ele aqui, agora ele foi comigo lá na calçada, mas enfim, que simpatia. Ele falou: sim, é um menino muito bom. Aí eu disse assim para ele: parabéns, que diácono abençoado. Ele falou: não, não é diácono não. Ah, não é diácono não? É presbítero, é pastor? Ele falou: não, não. Eu falei: cooperador, também não. Está sendo treinado para ver se é aprovado. Se for aprovado, vai virar um auxiliar. Eu falei: engoli assim, ó. Eu falei: meu Deus. Eu falei: quem sou eu para aprovar ele? Mas muito educado. Ele falou: não, sim, a educação dele é ímpar. Ele é juiz aqui da cidade. Juiz da cidade, manobrista, lá na calçada. Se for aprovado, vai virar auxiliar. Está lá para treinador, para treinamento, para ver se vira auxiliar. Aí tem lugares que chega, meu irmão, com todo respeito, não estou falando da casa, eu estou falando do modo geral. Pelo amor de Deus, não me entenda mal e não critica, porque eu quero voltar aqui em nome de Jesus. Eu estou falando do modo geral. O que você é? Eu sou o fulano, fica lá no canto. Quem é você? Eu sou o juiz. Não, o juiz tem que ficar perto. Meu irmão, fica tranquilo. Ou perto ou longe, nós não estamos falando de intimidade, nós estamos falando de credencial. Só vai alcançar quem passar pelo querite. Uma coisa eu tenho certeza: fica onde Deus te colocou, que o que é teu, ninguém toma. O que Deus falou que é teu. Você pode dar um glória por esta palavra. Ele desce para o querite. Irmão, Deus fez um vira-volta na vida de Elias tremendo. Veja a escala do ministério de Elias, ou pelo menos até onde a gente conseguir ir.
Deus chama esse homem do anonimato e já leva ele para o palácio. Mas o palácio foi curto, porque ele acabou de profetizar, Deus já arranca ele do palácio. Então do anonimato ele vai para o palácio, do palácio ele vai para o deserto, chega no Querite, seca, e Deus manda ele para Serepta. Você vai entender o que eu quero te dizer. Mas eu fico imaginando ele no Querite, água, e o texto vai dizer que carne fresca, que o corvo mandava para ele todo dia. Eu fui atrás, irmãos, pesquisar, de onde vinha a carne se estava escasso. Eu achei interessante um dos comentaristas que diz assim, ó, uma das probabilidades da onde o corvo pegava a carne fresca e trazia para o profeta, era lá da cozinha da casa de Acabe. Porque o único lugar que estava sobejando era no palácio. Deus falou, pela janela, entrou pela janela, pegava a carne fresca, leva para o meu servo lá no Querite. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem um ribeiro preparado para você. Alabaxou. Estou sentindo, irmão. Receba esta palavra. Não vai faltar provisão na tua mesa. Receba esta palavra. Mas quando secou o Querite, Deus falou para ele, agora você vai lá e desça para Serepta. Irmão, que altos e baixos. Do anonimato para o palácio, do palácio para o Querite, do Querite para Serepta. Todo judeu, preste atenção, todo judeu ortodoxo, quando ele levantava de manhã, ele fazia uma oração a Deus, ele dizia assim para Deus, Jeová, eu te agradeço, porque eu não nasci mulher, não nasci estrangeiro, não nasci viúva e nem nasci leproso. Todo judeu que era ortodoxo, conservador, pela manhã ele levantava todo dia cedo e dizia a Deus essa palavra de gratidão, por não ter nascido mulher, estrangeiro, viúva e leproso. Aí Deus manda ele para uma casa de uma mulher, estrangeira e viúva. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te podando para você caber onde eu quero te encaixar. Irmão, deixa Deus cuidar da sua agenda, irmãos. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua chamada. Deixa Deus cuidar da tua família. Deixa Deus cuidar do teu ministério. E a Bíblia vai dizer que essa mulher sustentou esse homem 1 ano e meio. E a dieta, azeite e farinha. Agora eu fico olhando quando o profeta chega, irmão. Que ousadia desse homem. O texto diz que ele chega, vê uma mulher pegando uns cavacos. A Bíblia vai dizer que eram poucos cavacos. Ele olha para a mulher e diz assim, senhora, não foi isso que nós lemos? Me dá um pouco de água. Ela olhou e disse, eu vou buscar. O texto diz que quando ela está indo buscar, ele chama ela de novo. Senhora, pois não, senhor. Faz um bolinho para mim e me traga. É demais, né, irmão? Para quem não tem nada em casa. Aí o texto vai dizer que ela falou assim para ela, senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Você está vendo que eu tenho tão pouco que eu só peguei 2 cavacos. Porque se eu pôr muita chama no fogo, vai secar o azeite. Eu não tenho nem azeite. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo, sim, pequeno. E eu vou comer com o meu filho e depois nós vamos morrer. O profeta disse, faça como você falou, só até a parte A. A parte B desista. A parte A, vá, faça o bolo. Eu não quero grande não, eu quero pequeno. Faça e traz primeiro para mim. Aí lá vem a saraivada, irmão. Porque assim diz o Senhor. Receba a profecia. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija, até que Deus manda chuva sobre a tua terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar o pão na mesa, prepare um glória. Não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Receba porque é profético. O texto diz que ela vai lá, irmão, todos os dias, 1 ano e meio. Você entende isso? Agora a pergunta é, todos os dias, farinha na panela, azeite na botija. Farinha na panela, azeite na botija. Eu quero que ela levantava de manhã e dizia, tem farinha? Tem farinha. E o azeite? Não, ontem o azeite tinha acabado. Não tem azeite. Farinha, azeite. De manhã, para se sustentar durante o dia. Mas iam dormir. Quem sabe ela falava para o filho, filho,
Acabou a farinha e acabou o azeite. E nós está com esse homem aqui em casa. Eu não sei o que vai dar. Quando eles deitar, eu quero crer, irmão. Toda vista tem um ponto. Todo ponto tem uma vista. E é no meu ponto de vista, eu quero crer que foi assim. Você entenda como você quiser, eu entendo do meu jeito. O anjo descia enquanto eles estavam dormindo. O anjo descia e dizia, farinha, azeite. Você dorme e o céu cuida de você. Aleluia, farinha. Quando ela levantava de manhã, disse, deixa eu preparar um bolinho para nós, mas tinha acabado ontem. Acabado a farinha. Não, tem farinha, tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Tem farinha, tem azeite. Vou traduzir, tem milagre, tem cura, libertação, renovação, porta aberta. Receba a profecia, meu irmão. Na área em que você necessita, tem provisão de Deus para a sua casa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Estava tudo fácil? Estava ou não estava? Para a viúva? Porque para mim, irmão, a provisão foi mais na vida da viúva do que de Elias. Aonde ele chegasse, ele estava debaixo da bênção. Pode estar no deserto, pode estar escasso, mas se está debaixo da ordem de Deus, aonde chega faz brotar. Então, aonde ele chegasse, ia ter a provisão. Então, ela que tinha que fazer o culto de ação de graça. Falou, Senhor, eu te agradeço que o Senhor mandou esse homem aí, que fica pedindo o tamanho do bolo que ele quer. Eu te agradeço. Porque a bênção estava com ele. Para mim, a provisão foi mais na vida da viúva do que na vida do profeta. Tanto é que Jesus, mais tarde, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele mesmo vai dizer, existia muitas viúvas no tempo de Elias em Israel. Não é isso que ele vai dizer lá? Ele vai dizer, mas aquela mulher estrangeira que foi cuidada. Por que Jesus disse isso, irmão? Porque num dia de sábado Jesus entra na sinagoga, aí o ministro do culto, o chefe do culto, olhou para ele e falou assim, o moço que entrou aí, ó, a palavra está com você. Não é que a palavra estava com ele, a palavra é dele. Só que ele não entendeu. A palavra está com você. Vem aqui, tá. Jesus subiu no altar, pegou o rolo, abriu no livro de Isaías, e o texto diz que caiu no verso que vai dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Olha o que o texto vai dizer, ele fecha o livro, entrega para o chefe do culto, e a história vai dizer que tinha 3 cadeiras no altar. A do chefe do culto, a do ministro e a do meio era do Messias, que ficava vazia. Ninguém sentava, porque o Messias não tinha chegado. Mas naquele sábado ele foi no culto. Só que teve gente que não entendeu. Quando ele acabou de ler o texto, que ele fechou o rolo, entregou para o ministro, o texto diz que ele vai lá e senta na cadeira. E o texto vai dizer que todo mundo de olho nele. E quando todo mundo estava de olho nele, ele disse, hoje se cumpriu a palavra do profeta. Sabe o que fizeram com Jesus, irmão? Expulsaram ele de Nazaré. Vou repetir, expulsaram. Vamos no 3? 3. Mas desse jeito ele não saía não. Vamos lá no 3? 3. Expulsaram de Nazaré. O texto vai dizer que na sequência ele vai para Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vai para? Ele sai de Nazaré e vai para? Aí diz o texto que mais tarde alguém falou assim, Cafarnaum virou o palco dos milagres desse tal de Jesus. É claro que virou milagre. Em Nazaré expulsaram, mas Cafarnaum abraçou. Eu vou repetir, Nazaré expulsaram, Cafarnaum abraçou. Oh, santo! Aí tem gente que fica possessa e diz, por que numa segunda-feira está tão cheio daquele jeito? Por que faz trabalho e parece que prospera? Por que onde põe o pé e põe a mão parece que acontece? Por que era para estar aqui assim e lá está assim e não aqui que está assim? Porque onde tem coração aberto o Messias tem liberdade para trabalhar. Eu vou encerrar porque o meu horário já deu. Mas eu quero só encerrar com uma frase aqui, irmãos. Estava confortável para a viúva. Mas Deus não queria ser só o provedor da viúva. Deus queria ser o salvador daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque muito embora ela estava comendo da provisão de Deus, mas ela era uma ímpia, ela era de um território pagão. O Deus de Sidom era Baal. Ela estava desfrutando dos milagres de Deus, mas a crença dela estava em outro Deus. Mas um dia Deus falou, você não vai só comer da minha mesa não. Eu não quero ser o teu provedor, eu quero ser o seu salvador. Pastor, me dá só mais 2 minutinhos aqui.
Porque essa palavra aqui é profética. Deus está dizendo para alguém: eu não só vou prover na tua casa, eu vou salvar a tua casa. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Diz um dia que o menino dela passa mal e morre. Morreu. Ela chega num profeta e diz: o que eu fiz contigo? O que está acontecendo? O meu filho morreu, porventura eu fiz alguma coisa para você trazer falta de paz na minha casa? Meu filho morreu, meu único filho agora morreu. Elias perguntou: dá um menino aqui, cadê ele? Está aqui. Pegou o menino, foi para o seu quarto, porque ele tinha ganhado até um quarto. O texto diz que ele estica o menino sobre a cama e ele deita-se sobre o menino e mede-se sobre o menino por 3 vezes. Boca na boca, nariz no nariz, olho no olho. O que estava nele, irmão, eu não sei o que ele fez. O texto não vai dizer que ele sapateou, que ele ergueu a mão, que ele gritou. O texto vai dizer que ele só orou. Mas boca na boca, olho no olho, o fôlego de vida. O texto vai dizer que reviveu o menino. Ele pega o menino, vou resumir por causa do horário, devolve para a mãe. Aí a mãe vai dizer o quê? Agora eu sei. 1 ano e meio comendo da provisão, não sabia ainda. 1 ano e meio comendo do altar e não sabia ainda. Eu estou falando para quem tem 1 ano, 2, 3, 5, 10 de crente e não conhece ainda. Chega no altar, sente a presença de Deus, adora a Deus, ouve a palavra, recebe o milagre, mas não conhece ainda. Ela 1 ano e meio comendo da provisão, mas depois de 1 ano e meio que ela teve um encontro na casa dela, ela vai dizer: agora eu sei que tu és verdadeiramente um santo homem de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Eu não quero ser só o seu provedor. Eu cheguei aqui para ser o seu salvador. Vire com todo respeito para encerrar para o irmão que está do seu lado. Digo: Deus não vai só prover na tua casa. Diga: não, irmão, desse jeito aí não provê nada, viu? No 3, Deus não vai só prover na tua casa. 3. Agora seja a boca de profeta e diz: Deus vai salvar a tua casa. Já disse isso aqui, mas se eu disse, eu vou dizer de novo. Uma irmã sumiu da igreja no mês de abril. E nós fomos visitar a irmã. Falei para minha esposa assim: você percebeu que a irmã sumiu da igreja? Minha esposa disse: eu percebi. Eu já ia te falar. Falei: pelas minhas contagens aqui, já faz uns 10 dias que ela não aparece. Não é 10 cultos não, 10 dias. Minha esposa disse: vamos visitar, vamos. Mas minha esposa é muito quietinha. Quando minha esposa vem que ela fica no berçário, quem já ficou com ela sabe o que eu estou dizendo. Minha esposa é muito quieta. E como é irmã, falei: eu não vou ficar esticando assunto com a irmã. Minha esposa é quieta, se eu levar ela não dá assunto, não vai dar liga. Só que nós temos uma irmã, mano, lá em casa, mas fala. Multiplica essa risada. É ela falando, irmão. Fala, é boa de conversa, boa. Uma percepção boa. Falei: eu já sei quem a gente leva para dar a introdução. Fomos visitar a irmã. Fomos visitar a irmã, chegamos na casa da irmã, horário corrido, meus filhos para sair da escola. Aí nós estamos ali visitando, eu sentei numa poltrona, minha esposa sentou numa cadeira, a irmã sentou na minha frente e a outra aqui. E eu deixei as 3 ali. E fala uma daqui, fala uma do meio, fala uma da ponta, fala da outra ponta, fala do meio, eu só esperando uma brecha para mim entrar. E não tinha brecha para a gente, irmão. Eu deveria ter levado o esposo da irmã, mas não tinha brecha. A irmã fala, a outra fala, até minha mulher que não fala, falava também, e não tinha uma brecha para mim, o horário ia dando, criança saindo da escola, e como eu vi que não dava brecha, eu falei: vamos embora, porque as crianças já estão para sair. É verdade, só falta 15 minutos para as crianças saírem da escola. Então dá licença. Irmã, a senhora dá licença. Não, é cedo, pastor, uma simpatia, um amor. Dá até vontade de falar para a esposa: eu vou buscar, fica aqui que nós voltamos para a janta. Que simpatia, irmão. Eu falei: olha, irmã, nós precisamos ir embora. É cedo, não passei nenhum café ainda, buscar um pão para nós tomar café. Eu falei: nossa, essa aqui está de volta na igreja hoje. Você vai ver como que ela vai voltar hoje. Eu falei: não, irmã, nós voltamos outra hora, viu? Outra hora a gente volta. E aí a gente volta já com o pãozinho. A senhora pode ficar sossegada. Agora nós estamos com pressa, porque a criança vai sair da escola e nós temos culto de oração hoje na igreja. Inclusive, nós viemos aqui, irmã, porque nós estamos sentindo uma grande falta da senhora na igreja. Ela nem tutibiou, irmão. Olhando para mim, a simpatia fugiu pelo ralo, ela olhou no meu olho e disse: fica tranquilo, pastor, que aonde fica a igreja e a hora que começa o culto eu sei.
Você sentiu o vento dessa aí, irmão? Imagina eu que estava ao vivo lá. Isso não é uma ovelha. Isso é querendo dar pão, querendo dar café, querendo dar chá, querendo fazer sala, mas na hora de... Mas a minha esposa sumiu. A irmã que falava tanto, ficou eu, irmã, mas Deus é tão bom, irmão. Sabe aqueles crentes que faz falta na igreja? Porque tem gente que diz assim, Deus não está preocupado com a quantidade, com a qualidade. Mentira, pega no texto que você vai ver. Deus está preocupado com qualidade, mas também está preocupado com quantidade. Viu, irmão? Fica tranquilo. Não vamos jogar fora não, é nosso, nós vamos cuidar. Do jeito que as duas foram transladadas, ficou só eu e a irmã na sala. Mas sabe aquela irmã que faz falta, aquele crente que faz falta no culto? Que dá um glória a Deus diferente, parece que vem da alma, não é de fora não. É uns glória diferente, tem uns crentes diferentes na igreja. Ele quando dá um glória gostoso de ouvir. Do jeito que ela falou, Deus me deu a estratégia. Se Deus não dá também, irmão, eu ia derreter lá na hora. Mas do jeito que ela mandou, eu falei, fica tranquilo, irmão, eu sei que a senhora não está desviada, que a senhora conhece Jesus, viu? Mas a gente está sentindo falta até daqueles glória que a senhora dá na igreja, gostoso de se ouvir. E detalhe, o glória não é nem para mim. Eu fico imaginando, se não é para mim, eu sinto falta, imagine que é para Jesus e a senhora não está indo dar. Quem sumiu foi ela. Na segunda, na terça, ela apareceu na igreja lá, irmãos. Aleluia. Tem crente que você vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar, meu irmão. Eu já disse isso aqui, repito. Tem crente que você vai ter que levar na porta do céu e não pode soltar. Tu tem que dar um receba nele para mandar ele lá para dentro. Se deixar na porta, ele volta e se perde no meio do caminho. Povo reclamão, queixudo, ingrato, murmurador. Deus está dando paz, dando saúde, tirou das mãos de Faraó, tomava chicotada, fazia tijolo. Tinha hora para começar, não tinha hora para acabar, não ganhava nada, trabalhava de graça. O sol fustigando. Mas quando Deus libertou, quis voltar com saudade do quê? Sepultura, cebola e pepino. Sabe como chama isso, irmão? Ingratidão. Deus falou, eu sei onde eu vou arrancar isso do povo. Aonde? No deserto. Eu vou lapidar esse povo no deserto. Lapidar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar o que está sobrando no povo. Irmãos, o que Zaqueu gostava era o dinheiro. Jesus foi lá e lapidou Zaqueu. O que estava precisando sair de Bartimeu era a capa. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele deixou a capa. Sansão nasceu de promessa, filho da promessa, tinha promessa de Deus, homem de Deus, nazireu de Deus, mas ele tinha alguma coisa que ele precisava perder. Ele gostava de brincar com o pecado, brincar no colo de Dalila, brincar com o pecado, de fazer pegadinha com o pecado. Detalhe, ele já tinha caído faz tempo, meu irmão. Porque a ordem era o seguinte, se é nazireu, não chega perto de nada que é morto, nem da mãe, nem do pai, ele vai no velório, mas ele chegou perto do corpo do leão. Se está pensando que caiu no colo de Dalila, ele já tinha caído faz tempo. Porque o pecado não nasce agora e já é executado agora. Ó. Ele vem devagarinho minando, vem minando, e o crente vai abrindo a brecha, vai se esfraquecendo, e lá na frente, quando ele cai, ele ainda quer culpar alguém. Mentira, meu irmão, ele já caiu lá atrás. Ali na frente, ele só se espatifou, mas ele começou a se quebrantar lá atrás, se quebrar lá atrás. Sansão não caiu no colo de Dalila. Sansão não caiu depois que cortaram as tranças. Sansão caiu quando ele foi querer comer mel no corpo do pecado, no corpo da morte. Fomos viajar para Pernambuco e fomos com um pastor. O pastor nos levou para passear na orla da praia lá. Ele disse, pastor, hoje não existe mais nada aqui. Hoje cresceu a cidade. O homem tem 67 anos. Ele disse, mas quando eu era um adolescente, eu vinha da escola por aqui, aqui tinha um manguezal. Esse mistério aí, irmão. E ele falou assim, eu gostava de ver uma cena. Os caranguejos ficavam por aqui. Principalmente quando a maré recolhia. Maré recolhia, aí eles saíam para passear. E tinha um bichinho chamado guaxinim. Ficava de longe, olhando o caranguejo. Quando o guaxinim mirava um, dizia, aquele que eu quero. O guaxinim corria para cima
do caranguejo. E cada caranguejo para sua toca. Mas aquele que ele mirou, ele ia em cima. O que ele fazia? Pegava a cauda e colocava dentro do buraco do caranguejo. E ficava mexendo. O caranguejo subia um pouquinho. Tá. Era tudo que o guaxinim queria, irmão. Mas com uma forma violenta e rápida, o guaxinim tirava a cauda do buraco do caranguejo, mandava ele uns 4 metros de distância. Saía correndo atrás do caranguejo, chegava nas costas do caranguejo e sugava o caranguejo inteiro. Ficava lá, com a patinha, com as garras, o olho, a casca, mais vazio. Quando a maré subia, pegava o caranguejo e jogava fora. Alguém vinha vindo a pé, olhava o caranguejo e já se espatifava, porque o sol mesmo já tinha rachado ele inteiro. Se você pudesse perguntar para o caranguejo, quem foi que te quebrou? Ele ia dizer, você que me chutou. Porque tem gente que é assim, irmão. Ele já veio caído lá atrás. Mas o irmão pisou no pé dele, ele sai da igreja e diz, eu saí por causa dele. Mentira, irmão. Ele só estava com o corpo aqui, mas já estava fora faz tempo. O guaxinim já tinha pegado ele faz tempo. Se você está vazio, não está sentindo nada, querendo procurar alguém para jogar a culpa, cuidado, tem guaxinim na área. Mas Deus está dizendo, eu vou mandar fogo nele hoje, aqui, se ele estiver querendo pegar o que é teu. Deus disse, eu vou tirar os vícios do povo de Israel. E Deus começou a lapidar o povo. Irmão, resumindo, ficou poucos. Mas um dia Deus chama o povo para encerrar por causa do horário. Não, irmão, eu tenho que voltar. Não diga não, porque senão eu não volto mais. Hoje nós temos a ceia, o aniversário, dia 18 é o meu, irmãos. Ore por mim, viu? Em nome de Jesus. Eu esqueci de falar no começo. O ano passado eu falei, mas agora eu estou lembrando. Obrigado, viu, irmã, da senhora ter me lembrado. Muito obrigado. Voltando aqui no texto, irmãos. O texto diz que o povo de Israel já está ali na cercania de Cades Barneia. E Deus chama o povo e começa a dizer, vem cá. O que eu vou dizer para vocês, verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Vamos dizer junto, irmão? Todos os. Deus não está dizendo é só de domingo no dia da ceia, não. É todos os. Não é no dia do pregador que eu gosto, não. É todos os. Não é só no dia do culto oficial da igreja, não. É todos os. O culto é de domingo e de segunda, mas Deus é Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. Deus está dizendo, não é só os dias oficiais da igreja do culto, não, mas é todos os. Porque tem crente que acha que só deve ir na igreja de domingo. Deus está dizendo, é todos os. Tem crente que acha que o culto oficial mesmo é só o da ceia, então ele só vem uma vez por mês. Mas Deus está dizendo, não, é todos os. Deus está dizendo todos os dias. E Deus está dizendo assim, o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando para os vossos filhos, não. Que não viram a minha mão estendida. Que não viram eu quebrar Faraó. Que não viram eu abrir o mar para vocês passar. Eu não estou falando com os vossos filhos que não viram nada disso, não. Estou falando é com vocês mesmo, viu? Eu estou falando com vocês que viram eu livrar vocês com o braço estendido e mão aberta para abençoar. Eu estou falando com vocês que viram eu quebrar Faraó e toda a terra do Egito. Eu estou falando com vocês que vocês viram eu abrir o mar vermelho para vocês passar e destruir os carros e os cavalos e os cavaleiros de Faraó. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? O povo estava murmurando, meu irmão, mas Deus está dizendo, fica tranquilo. Não olha para o processo de hoje não. Veja o que eu já fiz. Porque tem gente, irmão, que só sabe murmurar, só sabe criticar, só sabe dizer que não recebe, só sabe dizer que pede, Deus abençoa o bem, mas ele não. Deus está te chamando para um particular nesta noite. Olha o que eu já fiz. Olha da onde eu te tirei. Olha como eu tenho cuidado da tua casa, da tua vida, da tua família. Se não fosse o amor de Deus, meu irmão, nós já tínhamos descido campa fria. A enfermidade já tinha te levado, viu? O ladrão já tinha te ceifado, o diabo já tinha te destruído. Deus está dizendo, eu tenho guardado, eu vou continuar guardando, porque eu não sou Deus de um dia, eu sou Deus todos os dias. Anda calavaçu. Deus estava dizendo para o povo, não estou falando com os vossos filhos não, é com vocês mesmo. Não é só dos livramentos que eu vos dei não, mas também como eu agi com aqueles que perseguiram vocês.
com Datã, Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, quando a terra abriu a boca e tragou eles por causa de amor a vocês. Irmão, fica tranquilo. Essa guerra não é tua não. Tem situação que te deixa tão irritado que você quer abrir a boca e tentar se defender. Tu não vai ganhar na altura da voz. Tu não vai ganhar, meu irmão, na razão. Você não vai ganhar com o teu poder, com a tua eloquência, não. Deus está dizendo, deixa comigo, eu vou te justificar. Eita Deus, Deus está dizendo assim, fica tranquilo. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Esses dias, forças de expressão. Tempos atrás saímos de Catanduva, pastor. Estamos descendo para São Paulo. A minha esposa e os diáconos no banco de trás, eu na frente. Eu falei, Senhor, eu vou para São Paulo. Eu preciso voltar com uma resposta. Uma situação que nós estamos passando. Eu estou percebendo uns negócios aqui que eu não estou gostando. Quando o olho não bate, minha irmã. Quando eu não tenho firmeza para sustentar o olho e olhar dentro do teu olho. Alguma coisa não está batendo. Quando a pessoa olha para você, meu irmão, não consegue sustentar, corta caminho para não deparar de frente com você, alguma coisa não está bem. Comecei a perceber, falei, Senhor, é de mim ou é o Senhor que está me mostrando? Me dá a resposta, estou indo para São Paulo. Vim para cá, fiquei 10 dias. Nesses 10 dias, uns irmãos na Zona Norte, ali perto dos meus pais, souberam que eu estava em São Paulo e me chamaram para pregar numa tarde da benção e eu fui. A igreja abençoada como a dos irmãos, lotada. E nós chegamos ali. E nós estávamos pregando um povo alegre como essa casa. E de repente chegou um senhorzinho de idade com a esposa dele. E eu percebi que o senhorzinho era benquisto ou visitante, homem de Deus, por alguns motivos. Um deles foi a preocupação da irmã arrumar um lugar para ele sentar. E não era no meio da igreja não, era aqui na frente. Lugar onde estavam os pastores, inclusive a minha cadeira. E aí eu percebi que o senhorzinho, ele devia ser pastor, missionário, visitante, coisa desse tipo. Mas era conhecido da casa. E nós estamos pregando poucos minutos que ele chegou, uns 20 minutos depois que ele chegou, eu acabei a mensagem. Sentou na ponta, como está a nossa irmã branca, a esposa, ele, uma cadeira vazia e eu. Não, minto. Ele, a esposa dele, a pastora da igreja e eu. Quando eu acabei de sentar, ele pulou por cima da pastora com o braço, apertou o meu joelho e disse, veio atrás de uma resposta, né? Mas eu falei a semana passada, senhor. É hoje? A resposta é hoje? Eu falei a semana passada. Quando tu saíste da tua cidade, tu me pediste uma resposta, pois Deus vai te dar a resposta. Enquanto tu está aqui, Deus está dizendo numa mesa. Uma mesa que tem se reunido pessoas para tomar café e tocar no teu ministério por trás das tuas costas. Deus está dizendo, estou eu descendo com os 2 pés naquela mesa. E detalhe, tenho eu uma balança preparada para cada um que está sentado na mesa. Eu vou pesar cada um na minha balança. E o velhinho, meu irmão, ficou um gigante. E eu fiquei um anão perto do velhinho. O velhinho se cresceu na unção. E Deus disse assim, todos que estão sentados na mesa, tocando no teu ministério, eu tenho uma balança para colocar cada um e pesar cada um e tratar com cada um, porque assim diz o Senhor, disse ele. Nessa mesa tem 3 tipos de pessoa: aquele que está influenciando a conversa, aqueles que está sendo influenciado e está deixando descer no coração, e aquele que está entrando para cá e saindo para cá, mas está na mesa, vai ser pesado também. Glória a Deus. Eita, Jesus disse, irmão, que eu falei, pesa mesmo, Jesus. Eu desconfiei, mas não tinha certeza. Eu viajando, acabando o culto de domingo à noite, 10 horas da noite aqui em São Paulo, pegando minha esposa, os 2 diáconos, colocando no carro, chegando em Catanduva 3 horas da manhã, para de manhã estar lá com os irmãos, à noite na oração, pegando meus filhos quando eu vim atender a agenda em São Paulo, 5:30 da tarde na sexta, viajava para chegar aqui, às vezes encarar a vigília, encarar um trabalho, acabava, já voltava para socorrer. Falou que falou mal de mim? Desce na mesa mesmo, Jesus. Eu não posso, mas tu pode. E não é que descer, irmão. E Deus ainda na boca do homem disse assim, e para tu saber que eu sou Deus, quem está influenciando, eu vou arrancar ele e colocar quem está sendo influenciado na tua mão. E tu vai socorrer, porque eu sou Deus. Oh, Senhor.
Sabe o que Deus está dizendo? Pode fazer parte do povo, mas se sentar na mesa para tocar em alguém, eu tenho uma balança preparada, viu? Assim como eu tratei com Natã, Abirão, que trataram contra o povo de Deus, abri a boca da terra e fiz a terra engolir, fica tranquilo. Não vai na altura da voz, não vai na força do braço, não vai tirar satisfação, se cale e chame e peça para Deus descer na reunião lá, viu? É na empresa, é na família, na faculdade, aonde estão se reunindo para falar mal e tramar contra a tua vida, Deus está dizendo, eu estou descendo lá e vou tratar com ele lá. E se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Deus começou a trazer na memória do povo, irmão. Deus começou nesse texto a trazer a memória do povo, tudo que Deus havia feito. Deus estava dizendo para o povo mais ou menos assim, numa rápida e simples palavra. Vocês estão enxergando só o calor do deserto? Vocês estão olhando só a prova? Estão olhando só o tamanho do gigante, a fúria do vento e a braveza do mar? Vocês estão olhando só com que força que o barco está balançando? Vocês estão olhando só a situação de hoje? Deus estava dizendo, olha para trás e veja o que eu já fiz. Veja de onde eu vos tirei. Veja como eu tratei com vossos inimigos. Veja o que eu já fiz por vós. Veja da onde eu vos resgatei. Veja quantas vezes eu vos livrei. Deus estava dizendo isso com o povo. E Deus está dizendo para vocês saber. Deus falando com o povo aqui no texto. Que o que eu falo eu cumpro. A terra que eu já tenho preparado para vós não é igual a do Egito. Eles não estavam chorando por causa do Egito. Deus disse, eu tenho muito melhor do que o Egito. Vocês estão chorando por causa de cebola, de pepino. Estão chorando por causa de faraó. Está com saudade de tomar chibatada. Porque tem crente que é assim, meu irmão. Ele está na igreja, ele vê uma situação. Mas nem no mundo é assim. Eu vou sair. Vai sair, irmão. Mas por quê? Fica na igreja, irmão. Jesus é bom. Jesus é bom, mas nem quando eu era do mundo, no mundo era assim. É mesmo, irmão. O diabo massacrava, judiava, chicotava, fazia uma chacota e está achando que era bom no mundo, irmão. Se dentro do barco está ruim, não pula para fora, porque fora está pior. Deus está dizendo, está com saudade do Egito? A terra que eu tenho preparado para vocês é melhor do que a do Egito. A terra que eu tenho preparado para vocês não é igual do Egito, não. Que vocês têm que colocar a semente e regar com o pé que nem uma horta. Deus está dizendo, vocês tinham trabalho lá para comer, mas a terra que eu tenho preparado para vocês é de montanha e vales. Terra que o Senhor Deus manda chuva. Sabe o que Deus está dizendo? Não vai ter trabalho não. A terra mana leite e mel. Lá no Egito tinha que colocar semente, tinha que tampar semente com o pé, tinha que regar que nem horta. Mas Deus está dizendo, o que eu tenho para vocês não é do que vocês estavam com saudade não. É terra melhor, é de montanha, é de vales, de árvores frondosas. Tem lugar de refrigério, tem água que vai descer. Sabe o que Deus está falando? Tem bênção que você não imagina. Não fique com saudade de lá. O que Deus tem melhor está aqui. E Deus ainda diz, e para vocês saberem que o que eu falo eu cumpro. Porque para imaginar a cabeça do povo, meu irmão, eles já estão quase 40 anos no deserto. Quem sabe alguém estava dizendo, será que essa terra existe mesmo? Bom, presta atenção no texto. Senão Deus não ia dizer, eu tenho guardado ela. O povo estava indagando, será que essa terra existe mesmo? Faz quase 40 anos que nós estamos no deserto. E Deus falando que tem a terra boa. Um povo já está todo morrendo. Quem falou que ia haver, alguns já ficaram no deserto. Será que essa terra existe mesmo? Deus está dizendo, não só existe, como eu tenho cuidado. Porque tem crente que é assim, irmão. Ele está aqui, dá glória, vai participar da ceia, mas fala de arrebatamento para ele. Será? Será que vem mesmo? Eu já nasci ouvindo isso. Já vi gente morrer crendo nisso. O próprio apóstolo Paulo falou, nós que estaremos vivos, já morreu faz tempo. Será? Você pensa que é brincadeira, irmão? Você sabia que tem crente dentro da igreja que não acredita no arrebatamento da igreja? Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Fomos servir a Santa Ceia para uma senhora. Aí nós estamos conversando ali, acabou a ceia. Nós começamos a conversar. E ela disse assim para mim,
As coisas estão ficando difíceis, né, moço? Chamou de moço. Só vou lhe chamar de moço que eu tenho idade para ser tua avó. Então vou lhe chamar de moço. Não, pode chamar, irmã, fica à vontade. As coisas estão difíceis. Falei, sabe o que é isso, minha irmã? Estava eu mais 2 obreiros. E a esposa de um obreiro. Falei, Jesus está voltando. Será? A velhinha, irmão. Será? Falei, será o quê, irmã? Que ele está voltando mesmo? Falei, mas a Bíblia diz, mas ele não volta aqui nunca, meu irmão. Falei, não, acredito que eu estou... Irmã, quantos anos a senhora tem de crente? Eu tenho uns 36 anos de crente. Não vou mais na igreja porque eu estou com um problema nas pernas. Então eu não vou mais na igreja por conta disso. Tenho uns 36 anos. Mas 36 anos a senhora sempre teve essa ideia, sempre. Mas não volta aqui nunca. E olha a teoria da vovó, irmão. Ele veio aqui uma vez, pegaram ele e mataram. Tu acha que ele volta aqui? Parece brincadeira, né, irmã? Pegaram ele e mataram. Tu acha que ele volta aqui? Se ele voltar aqui é para destruir. Falei, aí que tá. Mas não vou entrar em mérito com ela, não. E nem vou entrar no mérito na conclusão do texto. Só vou ficar aqui na mensagem. Detalhe, na hora do hino da harpa que nós estávamos louvando. E ela tomando a ceia, chorando, falando em línguas. Mas na hora do vamos ver, será? Ficamos sabendo, 85 anos tem essa senhora. 37 de igreja. Ficamos conhecendo uma senhora de 97 anos. E nós fomos visitar a 25 quilômetros de Catanduva. Ela ficou viúva. 97 ficou viúva, meu Deus do céu. Abraão. Ficou viúva do esposo, nós fomos visitar a senhorinha. Aí nós chegamos lá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A senhora é crente? Não sou crente, não. A senhora firme, lúcida. A senhora magrinha. O filho dela falou assim, pastor, ela anda na cidade. Você procura, não tá não. Cara, foi para a cidade. Aí nós saímos de bicicleta, no começo nós saímos, agora nós deixamos ela à vontade. Sai, tá andando, conversa com uma, vai na casa onde ela morava, com o meu pai, conversando com as vizinhas. Meio-dia ela volta para casa, almoça, descansa à tarde, sai para passear à tarde. E lá na região de Catanduva está uma epidemia de dengue. Sabe o que a velha diz? Pega a dengue quem fica parado. Quero ver o mosquito conseguir acompanhar quem anda. 97 anos, a anciã tem. Ô chá de escola que a velhinha deu pra gente. Eu falei, a senhora quer aceitar Jesus? Quero aceitar Jesus. E se Jesus voltar, quero subir com ele. Mas tá melhor que a velhinha de 85, irmão. A de 85, Jesus está voltando, será? Se Jesus voltar, só precisa aceitar. Quero subir com ele. A senhora crê que ele vai voltar? Quero aceitar. Não, se a senhora crê, creio também, creio. E detalhe, eu vi. Aí está o X da questão, irmão. Falei, a senhora viu o quê? Ele voltando. Por isso que eu falei para o meu filho, busca um pastor. Porque eu quero falar com um pastor. Padre não respondeu minha pergunta. E eu quero perguntar para o senhor. Pode perguntar à senhora. Se eu puder responder, eu estava na varanda do meu filho. Eu não sonhei. Eu estava acordado. De repente eu vi o céu se enrolando. O azul sumia. E por trás do azul um braseiro de fogo. E vi uma luz mais forte que o braseiro. E o braseiro sumia naquele refugor daquela luz. E eu perguntei, o que está acontecendo? E uma voz dizia, ele está voltando. Ela foi perguntar para o padre não soube responder. Eu quero perguntar para o senhor. Eu falei, Jesus está voltando, senhora. Deus mostrou para a senhora, quer aceitar Jesus para quando isso acontecer, a senhora subir? Quer aceitar agora? Eu falei, então vem aqui que nós vamos orar. De joelho, a senhora aguenta? O crente, 37 anos de igreja, perguntando se é verdade. O ímpio Jesus está mostrando até o arrebatamento. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem crente na igreja, louva a Deus, carrega a palavra dele, ouve a palavra dele, vai ceiar o corpo dele, mas não conhece ele.
Deus está dizendo, eu tenho guardado essa terra, viu? Se vocês estão 40 anos no deserto, é porque vocês são rebeldes. Eu estou guardando a terra. E detalhe, a terra que eu prometi a dar aos vossos pais, não é terra como do Egito não, mas é uma terra como que montanhas e vales, que tem chuva do céu. E detalhe, eu não só abençoo ela um dia, não só 2 dias e nem 3 dias. Aí eu quero encerrar com o verso 12. É uma terra que eu tenho cuidado e abençoado do começo ao fim do ano. Do começo ao fim do ano. Vamos dizer junto, irmãos? Do ao fim do ao. Deus está dizendo para você, meu irmão, o ano só começou. Tem muita gente, se prepare, 2015 vai ser apertado. Não interessa se vai ser apertado, se vai ser frouxo. Eu não quero saber como vai ser. Eu sei, meu irmão, que pode não ser fácil, mas Deus tem prometido por onde eu tenho andado. Quem é meu eu vou cuidar. Da minha igreja eu vou cuidar. Da minha casa cuido eu. E Deus está dizendo para mim, para você, para encerrar essa palavra, fica tranquilo. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir gigante, pode vir afronta, mas do começo ao fim do ano eu vou cuidar de ti, do que é teu. Amém.